Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Realmente, o Senhor está nos fazendo viver momentos muito especiais, mas muito, muito preciosos. Quando o Dudu falou comigo, né, se eu poderia separar um tempo, pela disposição dos horários, porque vou ter que falar para os jovens do Equador hoje, mas lá tem diferença fuso horário, né? Então foi possível adaptar agora. Primeiramente, nós temos comunhão aqui, depois eu vou falar para os jovens do Equador. E eu orei bastante diante do Senhor sobre qual seria a palavra adequada para este momento. E o que o Senhor falou e mostrou é de a experiência do confinamento na Bíblia. Essa experiência do confinamento traz consigo uma lição. E essa experiência está no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós sabemos, pela história e pelo próprio testemunho de João, que ele, sendo condenado, foi exilado. Foi colocado na ilha de Patmos e deixado ali, simplesmente. Essa foi uma experiência de confinamento, de distanciamento. Os irmãos estão compreendendo? Longe dos outros, colocado em exílio. Você fica lá no seu canto, ninguém vai dar atenção para você. E João estava lá. Agora, nós precisamos ter a visão adequada desse acontecimento. Porque, humanamente falando, o que João estava cumprindo era uma pena. Certo? Ele tinha sido condenado e estava cumprindo uma pena. Essa é a visão do homem, essa é a visão da terra. E se nós olharmos para a nossa experiência hoje, nesse nosso confinamento, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um castigo, um confinamento, uma pena. Agora, o que é precioso é que João nos diz que ele se achou na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava lá por uma outra razão, sob o ponto de vista divino. Sob o ponto de vista humano, ele estava cumprindo uma pena. Mas sob o ponto de vista divino, ele não estava cumprindo uma pena. O que estava acontecendo naquele momento? Deus estava o separando. Deus estava levando ele para essa ilha, para essa situação, porque Deus queria lhe dar uma tremenda revelação. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Então, nós podemos ver, ele diz, eu me achei na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E é muito importante, a visão segundo o homem na carne, ele estava cumprindo uma pena. Mas a visão que devemos ter sob o ponto de vista celestial, Deus estava os separando para o quê? Para dar uma revelação.
Então, Deus faz as coisas sempre com um propósito. Tá? Então, segundo o homem, é uma pena. Mas segundo o Espírito, é separação para revelação, para receber revelação. E isso nós podemos comprovar, porque em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, em que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aí nós vamos perceber que tudo isso aconteceu porque Deus tinha um motivo. A motivação foi que Deus queria mostrar aos seus servos as coisas que iriam acontecer. Mas para Deus mostrar aos seus servos o que deveria acontecer, Deus tinha que levá-lo para a ilha chamada Patmos. E nós precisamos, então, perceber esse ponto de que foi levado porque Deus queria mostrar aos seus servos. Ele tinha, então, que notificar a João. Para notificar João, ele teve que levar João para uma ilha chamada Patmos. E é isso que nós precisamos, então, perceber hoje. Cada um de nós está numa Patmos. A sua casa é seu Patmos hoje. Essa é a percepção que nós precisamos ter. E olha só, João, ele diz assim, no versículo 9, irmão vosso e companheiro. Significa o quê? Companheiro de confinamento. Certo? Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Mas o que é importante é que João diz em Jesus. Isso faz toda a diferença. O negócio é estar em Jesus. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que você hoje está em casa? É por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É porque Deus quer mostrar algo aos seus servos, quer mostrar as coisas que devem acontecer. Então, tudo que acontece na nossa vida tem uma razão. Não é à toa. Você sabe que esse nosso Deus, que deseja tanto que nós estejamos reunidos, Ele permite agora que cada um fique na sua casa. É porque Deus quer fazer algo muito grande e Deus quer revelar muita coisa para cada um de nós. Cada um que está exilado em sua casa precisa perceber que Deus quer dar uma revelação. E ainda mais. Essa revelação, de acordo com o versículo 2 de Apocalipse 1, é o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E aí João diz, tudo que eu vi, tudo que Deus revelou para mim, foi para ganhar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E não para aí. Daí vamos agora ao versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. É muito interessante que logo na introdução, quando João nos mostra por que Deus o colocou na ilha chamada Patmos, ele disse, foi por causa das coisas que Deus queria mostrar.
E logo no versículo 3 ele diz uma coisa. Isso é para que vocês leiam, ouçam e guardem. Amado irmão, amada irmã, por que você está em casa? Deus quer que você agora leia, ouça e guarde. Está vendo? É o tempo de ler a palavra, ler livros espirituais. É o tempo de ouvir as mensagens, ter comunhão com o Senhor, ouvir o que o Senhor diz. Ouvir a experiência dos irmãos e guardar, que é viver essa palavra. Nós podemos ver que no livro Apocalipse aqui, então, Deus nos dá uma direção para esses nossos dias. E aí, o livro de Apocalipse é um livro que nos leva a conhecer Deus de uma maneira diferente. E nós estamos vivendo esses dias e esses tempos porque Deus quer que nós o conheçamos de uma nova maneira. Por isso que quando no versículo 4, João se dirige às 7 igrejas que se encontram na Ásia, ele diz, graça e paz a vós outros. Deus quer conceder graça e paz para nós. Irmãos, tudo que nós precisamos nesses dias é graça e paz. Graça e paz. Graça para enfrentar tudo que virá. E enfrentar o que estamos passando hoje, mas com paz no nosso coração. Bom, mas essa graça e paz vem de quem? Daí nós já vimos isso muitas vezes no passado, mas esse é o momento adequado para aplicarmos e tornarmos essas palavras muito vivas para o momento que estamos vivendo hoje. A paz vem da parte daquele que é, que era e que há de vir. Irmãos, nosso Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Olha, só esse nome especial já é um nome de consolo. Daquele que é, que era e que há de vir. No meio dessa situação, Deus está dizendo, eu sou. Por isso nós podemos ter paz. Eu sou. Ele era. Nosso Deus nunca mudou. E ele virá. Essa é uma revelação de Deus que Apocalipse nos mostra. Por quê? Porque geralmente, na introdução das epístolas, fala de Deus Pai, não é isso? Da parte de Jesus Cristo. Mas aqui, nessa introdução, nos mostra Deus de uma maneira muito específica. E nós sempre falamos no passado. Aqui, Deus é apresentado para podermos enfrentar os tempos finais. Se eu quero ter força, eu quero enfrentar esses tempos, eu preciso conhecer Deus como aquele que é, que era e que há de vir. Essa tem que ser a minha experiência. Por mais difícil, Deus é. Isso é importante. Mas muitas vezes Deus permite que nós passemos pelas situações difíceis. Nós vemos, hoje existe um juízo sobre a terra, mas nós estamos ao mesmo tempo passando, sofrendo as mesmas coisas. Mas só que nós passamos
numa situação diferente. Por quê? Porque nós somos o povo dele. Nós não passamos como os incrédulos. Para os incrédulos é juízo. Para nós é libertação. Não interessa qual seja o resultado. Se o resultado for a partida de algum irmão, é libertação, não é juízo. É diferente, mas para o incrédulo é juízo. Nosso Deus é aquele que é. E ele há de vir. Isso quer dizer o quê? Que no meio dessa revelação de Deus, a promessa está sempre presente. Estou chegando. Essa é a mensagem de Deus para nós. Eu estou chegando. Estou voltando. E ainda mais na parte da experiência do Espírito, diz da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Nós vemos a ação do Espírito. E nós sabemos que é uma ação 7 vezes intensificada. Mas essa ação 7 vezes intensificada tem um resultado que é nos levar ao trono. Por quê? Porque os 7 Espíritos se acham diante do trono. Lembre-se, amados irmãos, amadas irmãs, toda ação do Espírito sempre nos levará ao trono de Deus. O Espírito nunca nos levará para outra direção, para outro lugar. O Espírito sempre nos levará para o trono de Deus. Isso é algo que está nos planos de Deus. Então, hoje estamos aqui e Deus está permitindo que nós vivamos essa situação para experimentarmos o suprimento e o poder dos 7 Espíritos. Nós somos escolhidos por Deus para vivermos esses tempos finais. Nós não nascemos nessa era por acaso. Nós somos escolhidos para viver essa era. Os momentos que antecedem a sua volta, momentos difíceis, mas gloriosos, amados irmãos, difíceis, mas gloriosos. É isso que nós precisamos ver. Fomos escolhidos para vivermos. Isso é amor de Deus para nós. E nós ainda temos que experimentar o Senhor Jesus, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui nos leva à seguinte experiência: experimentarmos o nosso Senhor, esse Senhor que vive em nós e que nos leva a ter essa experiência com Ele. Aqui diz, a fiel testemunha. Nós estamos aqui para vivermos um testemunho. E o que Deus precisa agora, nesse final dos tempos, é de fiéis testemunhas. É possível nós sermos testemunhas fiéis, porque esse Cristo que é a fiel testemunha está em nosso interior. E nós sabemos essa palavra testemunha e a palavra mártir é a mesma palavra no grego. Isso significa o quê? Que nós sustentamos um testemunho com o preço da nossa vida. Nós nos lembramos da ajuda que nós recebemos no passado, que o que é
uma testemunha, é um mártir vivo. E o que é um mártir? É uma testemunha que morreu. Não há como separar essas duas coisas. Isso quer dizer o quê? Que nesses tempos finais, Deus deseja, por meio da sua vida em nós, gerar testemunhas dispostas a dar a sua própria vida. Essa deve ser nossa atitude, essa deve ser a nossa visão, e é isso que Deus quer. Tudo isso, Ele está revelando, Ele está mostrando no meio de um confinamento. Isso é o que João está falando para nós. Nós fomos separados para ganharmos revelação. Isso quer dizer o quê? Deus quer dar uma revelação que seria impossível de ser dada se nós tivéssemos uma liberdade, entre aspas. São revelações, são experiências que somente podem ser dadas confinados, exilados. No dia que a gente encontrar João, nós vamos falar para ele: João, nós também vivemos um exílio, viu? Nós também vivemos o exílio e nós vimos, as indicações que você deixou no livro de Apocalipse nos deu vida e nos deu direção. Preste atenção. Na nossa experiência de Cristo, primeira coisa que fala, fiel testemunha. E essa fiel testemunha é uma testemunha que não tem medo da morte. Por quê? Porque o Senhor é o primogênito dos mortos. Nós não temos medo da morte porque nosso destino é a ressurreição. Essa experiência que Deus quer nos levar. E não somente isso. Isso para que no final dos tempos nós tenhamos um conhecimento vivo do nosso Senhor como o soberano dos reis da terra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ao olharmos essa pandemia, essa confusão, nós somos capazes de ver que não tem nada fora do controle do nosso Deus. Que tudo está debaixo do seu arranjo soberano. Que a nossa vida está debaixo do arranjo soberano dele. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Daqui um dia, 10 dias, um mês, um ano, não sei. Nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa, que a nossa vida está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo do arranjo soberano dele. E esse é o nosso testemunho. E essa é a nossa experiência. Agora, essa nossa experiência do Senhor é uma experiência que faz com que nós nunca percamos de foco, não percamos a visão da obra redentora do Senhor e a meta da sua obra. Por isso que no final do versículo 5 diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama está no presente. A experiência do amor de Deus sempre no presente é fundamental para a nossa vida cristã. No momento que nós
entrarmos num sentimento de que o Senhor me amou, mas hoje não me ama mais, nós já caímos na armadilha do inimigo. Aquele que nos ama. Precisamos perceber que João falou isso no meio do exílio. Uma coisa incompreensível. Ele era o último dos apóstolos. Vivo. Último dos apóstolos vivos. Você compreende Deus colocar no exílio o último apóstolo vivo? Segundo a nossa visão, Deus tinha que deixar ele muito livre para percorrer tudo quanto é lugar. Para poder ajudar as igrejas. As igrejas estavam em desolação. Heresias tinham entrado. E Deus pega esse João e coloca no exílio, confina ele. Vai compreender Deus. Lembra, daí João diz, Deus me ama. Nós nunca devemos esquecer o testemunho de João nos seus evangelhos. Ele sempre designou a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Lembre-se, não foram outros discípulos que o chamaram o discípulo a quem Jesus amava. Não foram os outros discípulos. Se alguma menção, o discípulo a quem Jesus amava, foi sempre João que falou de si mesmo. Por quê? Porque essa era a percepção dele. O Senhor me ama. Me ama muito. E agora, em pleno confinamento, ele diz, aquele que nos ama. Está vendo? Ele tem a experiência viva do amor do Senhor. Ele não mede o amor do Senhor por aquilo que está passando. Ele conhece o Senhor e ele conhece que Deus é amor. E não somente isso, ele diz, e nos libertou dos nossos pecados. Isso é muito importante. Aqui ele não fala de um perdão, aqui ele fala de libertação. E mais, no versículo 6 do capítulo 1, e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Ele tem uma visão muito clara. Deus, o Senhor, quer fazer de mim um rei e um sacerdote. Porque hoje nós estamos aqui nesse confinamento, porque Deus quer fazer de nós reis e sacerdotes. E nós aprendemos já no passado o que é ser rei. É trazer Deus aos homens. O que é ser sacerdote? É levar os homens a Deus. E essa é a nossa função hoje. Trazer Deus aos homens e levar os homens a Deus. Então, eu tenho que saber, hoje, eu estou confinado, mas isso não me impede de trazer Deus aos homens e levar os homens até Deus. Minha função aqui em casa não é ficar assistindo televisão, assistindo séries. A minha função, de acordo com o versículo 3, é ler, ouvir e guardar. Porque é o tempo que Deus separou para me constituir, para que eu experimente de uma maneira especial, para que eu tenha a realidade de rei e de sacerdote.
eu preciso ter essa percepção no meu espírito. Eu preciso ter tal visão. Aí, no versículo, e ainda mais no versículo 6, no final diz assim, para o seu Deus e Pai, a Ele, glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo isso é para que Ele ganhe glória e ganhe o domínio. A minha vida tem que ser para a glória e o domínio dele. Nós precisamos compreender isso, inclusive na oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Como que termina a oração que o Senhor ensinou aos discípulos, que o Senhor nos ensinou? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa finalização da oração é algo que nós nunca podemos perder de vista. Você sabe o que quer dizer esse final de oração? Esse final de oração é: Senhor, você sabe por que estou orando dessa maneira? Eu estou orando dessa maneira porque o reino é seu. É por isso que eu faço essa oração. É por isso que eu oro todos esses itens. Senhor, você sabe por que eu oro assim? Você sabe por que eu orei assim? Porque seu é o poder. Você é aquele que tem o poder. Não é Satanás. É você, Senhor. Senhor, você sabe por que eu estou orando assim? Porque a glória é tua e somente tua. Sabe, nesses tempos que nós estamos confinados aqui, nós estamos orando e precisamos orar muito. Mas a nossa oração deve ser de tal maneira que nós possamos dizer no final: eu orei assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino não é meu. O poder não é meu, a glória não é minha. Senhor, se estou orando, é porque o reino é seu, poder é seu e a glória também pertence a ti. Então você compreende por que João diz, nos constituiu reino, sacerdotes para ser Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que nós estamos vivendo isso? É para que Ele tenha glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí nós podemos ter essa percepção. O que a minha vida hoje significa para Deus. E o versículo 7. Ele fala da nossa esperança. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Essa é a nossa esperança. É isso que nós esperamos ver. E continua no versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso quer dizer que Ele é primeiro, o último, o princípio e o fim. Então, Deus está falando, está tudo debaixo do meu controle, do início até o fim. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Isso quer dizer que eu sou desde a eternidade passada até a eternidade futura. Em nenhum instante eu deixei de ser.
Amados irmãos, amadas irmãs, eu sei que há muitos de nós que está passando por momentos difíceis. Mas o que o Senhor quer falar para nós é o seguinte: eu nunca deixei de ser. Eu sou o Todo-Poderoso. Se nós temos a percepção desses versículos, e aí vamos de novo voltar ao versículo 9 de Apocalipse 1. Aqui diz: eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Tendo conhecimento desse nosso Deus triuno, revelado em Apocalipse, nós podemos ter perseverança. Tem tribulação, tem reino e tem perseverança. No passado, os irmãos falaram para nós: tribulação é hoje, reino é o futuro, perseverança é o nosso caminho até o reino. Mas perseverança onde? Em Jesus. Aleluia. Em Jesus. Se nós olharmos o que está nos versículos 5 e 6, Senhor Jesus, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Esta é a razão pela qual nós podemos ter perseverança em Jesus. E ele diz: achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Indica o quê? Que eu estou hoje confinado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Porque Deus quer produzir algo. Deus quer me dar uma experiência. E aí entra o versículo 10, que eu acho bastante importante. Por quê? Porque no versículo 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Olha só, achei-me em espírito. Esse é o segredo de tudo. Achei-me em espírito. Se eu me acho na carne, eu me vejo cumprindo uma pena de condenação. Se eu me acho no espírito, eu vejo que fui separado para ganhar uma revelação. Aí que está a diferença. Vamos olhar para a nossa condição hoje. Irmão, irmã, na carne, como você vê? Você está vendo na carne ou está vendo no espírito? Isso faz toda a diferença. A maneira como nós vemos. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Para nós, cada dia é dia do Senhor. Cada dia é para Ele. Nós vivemos é para Ele. Ou ainda somos daquelas pessoas que vivem 6 dias para si mesmas e 1 dia para o Senhor. Ou nós vivemos todos os dias para o Senhor. Achar-se em espírito é fundamental. É somente quando nós nos achamos em espírito que nós vamos conseguir ouvir. Não é isso? Que nós conseguiremos ouvir. E ainda mais, no versículo, nos mostra de uma maneira bastante clara e forte o seguinte: ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta.
um som alto e nítido. Por quê? Porque está no Espírito. Se nós não estivermos no Espírito, nós não conseguiremos ouvir o Senhor falando conosco. E a continuação da experiência é o seguinte. Você vê, ele ouviu, né? Mas ele ouviu, diz assim, por detrás de mim. Tá vendo? Por detrás de mim. Grande voz como de trombeta. Ele ouviu. E falou para ele, o que vês escreve. O que vês escreve em livro. Você tem que escrever. Eu estou revelando, estou falando com você. Eu estou falando com você, eu quero que você ouça, eu quero que você veja algo. E o que você ouvir, e o que conseguir enxergar, eu quero que você escreva. Isto é, tem que levar para os outros. E aí o versículo 12 diz, voltei-me para ver quem falava comigo. Aqui nos mostra uma conversão, uma virada. Ele se vira e consegue ver. Ele vê Cristo e a igreja, não é? Então, observe só. Durante esses dias de confinamento, entre aspas, humanamente falando, confinamento, espiritualmente falando, separação para ganhar revelação. Deus quer mostrar algo para nós. E o que Ele quer mostrar é para que nós ganhemos e levemos a outros. Mas nesse tempo de separação para revelação, eu preciso ler, ouvir e guardar. Eu preciso experimentar a graça e a paz que vem do meu Deus. Do meu Deus, que é tão vivo e real e é experimentado de uma maneira muito especial, a maneira adequada para o final dos tempos. Aquele que é, que era e que há de vir. 7 Espíritos. A fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Aquele que quer fazer de mim um rei e sacerdote. É aquele que quer falar comigo, mas eu só conseguirei ouvi-lo se eu estiver no Espírito. Se eu gastar os meus dias na carne, em Adão, em mim mesmo, eu não conseguirei ouvir o Senhor. Quando a tribulação estiver presente, estarei somente reclamando, sem visão do reino e sem nenhuma perseverança. Porque a perseverança só é possível em Jesus. Vamos perceber que tudo que estamos passando é para que a palavra de Deus e o testemunho de Jesus se manifeste. O Senhor vai falar. E se eu estiver no Espírito, eu ouvirei. Eu irei me voltar. Eu terei uma visão. E essa visão vai me marcar. Eu vou escrever. E eu vou enviar a outros. Isso é aplicado a nós a experiência de confinamento de João. E era esse o encargo que eu tinha para vocês, amados irmãos.